bem, gente? Não muito, né? Pela empolgação aí dos queridos. Domingo chuvoso, normalmente é assim, né? A gente acorda meio triste, mal-humorado. Enfim, espero que você melhore daqui para o final. Espero que a gente consiga caminhar bem aí. Irmãos, na semana passada nós começamos uma nova série falando sobre os 12 discípulos de Jesus. O nome dessa série é 12 Homens e 2 Destinos. A gente já teve reclamação, porque ali tem 11 e um pedaço da perna de um, ao invés de ter 12. Isso aí foi reclamado na semana passada entre o culto da manhã e o culto da noite. E a nossa justificativa é que esse pedaço de perna é de Judas Iscariote, não merecia nem estar ali, então tenta levar assim. E, por favor, não passe a pregação toda tentando contar se de fato tem 11. No final do culto eu te mando isso, você pode conferir na sua casa, numerar e tudo mais. A nossa ideia é falar sobre cada um dos apóstolos e não necessariamente ser uma pregação biográfica. A nossa ideia não é discorrer detalhes da vida de cada um deles, mas é olhar para algum acontecimento na vida de um por um e perceber nesses acontecimentos o que a gente pode aprender a partir do texto bíblico. Na semana passada nós falamos sobre Pedro, no texto que Jesus conversa com Pedro e pergunta quem os outros dizem que eu sou, e Pedro fala assim, os discípulos aliás falam assim, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, que é um dos profetas, e Jesus pergunta para eles assim, e quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eles começam a conversar ali, e depois você pode assistir, se você não estava aqui. É bem interessante pensar no fundamento da igreja a partir de Jesus, é bem interessante. Pedro, ele, obviamente, talvez em todas as listas que você fizer sobre os apóstolos de Jesus, ele vai estar listado ali, porque provavelmente ele era um dos mais destacados em liderança e protagonismo. Hoje nós falaremos sobre o irmão de Pedro, que é chamado... Tá vendo? Esse já não é protagonista, nem vocês sabem quem é o irmão de Pedro, mas a gente vai falar sobre um homem chamado André. André, irmão de Pedro, Tiago, irmão de João. Normalmente são os 4 que estão caminhando juntos ali. Casé, muito obrigado. Essa daqui você pode jogar fora, por favor, tanto a água quanto o mosquito da dengue. Não, estou brincando, está vazia, tá, gente? Pode ficar tranquila que está vazia. A gente vai falar sobre esse homem chamado André, irmão de Simão Pedro, alguém que não tinha a mesma aparente relevância que Pedro possuía. Pedro era um homem conhecido pela sua liderança e André não. André era o oposto dele, porque André não era dotado por habilidades de liderança como seu irmão. André, você não vai ver na Bíblia ele exercendo dons extraordinários. Provavelmente ele não falava bem em público. André era um homem que não era destaque em muita coisa do que fazia. Muito provavelmente, nos seus círculos de amizade, ele era conhecido como o irmão de Pedro. O irmão daquele cara popular. O irmão do grande Pedro, do líder, do homem extraordinário, que por onde passa se destaca. Por onde passa, as pessoas sabem quem é ou já ouviram falar sobre ele. E André é o seu irmão não tão popular assim. É alguém que cresce à sombra do protagonismo do seu irmão. Mas hoje ele vai ser protagonista, que a gente vai falar sobre ele e vai esquecer um pouquinho a história de Pedro. Mas a grande questão é a seguinte... Mesmo um homem tão simples e comum, será que ele tem algo a nos ensinar? Porque a nossa geração, especialmente, valoriza o protagonismo acima de qualquer coisa. Há alguns anos atrás, um cantor evangélico de renome no Brasil, ele ficou marcado por dizer em um vídeo assim, olha, o meu filho começou a tocar bateria. E eu já falei para ele que ele não tem que tocar bateria, porque baterista não aparece, fica lá atrás, escondido, ninguém está vendo. Eu falei para ele, você tem que aprender a tocar violão e vir para frente. Em alguns aspectos eu concordo que bateria não é instrumento musical, realmente, me perdoe aí os queridos, mas ele fala isso no sentido de que o seu filho precisava atingir algum protagonismo. Obviamente a gente não vai falar o nome dele, mas... Thales Toberto, não sei se vocês conseguem, enfim, obviamente a gente não vai falar o nome dele, o Thales não está aqui para se defender, mas ele fala esse tipo de frase
cobrando que o filho tivesse esse interesse pelo protagonismo, para que ele tivesse um papel de destaque. Irmãos, esse é um retrato da nossa cultura que acaba cultuando heróis e idolatrando aqueles que se destacam. Todos os dias no Instagram a gente tem o arrasta para cima lá para você conseguir fazer um curso, tem uma proposta de que você faça alguns investimentos ou que você se destaque de alguma maneira para não ser um profissional regular no mercado de trabalho, para que você seja realmente alguém protagonista. O protagonismo ele é buscado e incentivado a todo instante. Nós somos desafiados o tempo inteiro que não podemos ser pessoas normais, regulares e comuns. E mesmo na vida cristã, se nós não estivermos atentos, nós podemos ceder a esse apelo do protagonismo a qualquer custo. Quando a gente fala em mundanismo, normalmente nós pensamos em alguns pecados muito específicos, mas mundanismo nada mais é do que viver a vida cristã sendo regido pelos valores do mundo. Nada mais é do que viver a vida tendo o que a cultura dita como sendo verdade e determinando o comportamento último da tua vida, mesmo em relação à vida cristã. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Michael Horton. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. A grande ideia do livro não é depreciar pessoas com dons extraordinários, mas é mostrar que nós não precisamos de habilidades extraordinárias para sermos bons cristãos. Eu tenho certeza que você tem exemplos na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória, de pessoas simples, normais, comuns, que talvez não tivessem tanta habilidade, tanta experiência em determinado assunto, mas são pessoas que trouxeram ensinamentos que são marcantes na tua vida. Todos nós temos exemplos de pessoas assim, e André era um desses homens comuns, mas que tem muito a nos ensinar. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, em João, capítulo 1, versos 35 a 42. O Evangelho escrito por João, capítulo 1, versos 35 a 42. A versão que eu leio é a NVI, Nova Versão Internacional, e o texto vai ser projetado, mas se você puder, mantenha a sua Bíblia ou seu aplicativo abertos aí, por favor. João capítulo 1, versos 35 a 42, o texto diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, que confessamos o Senhor como sendo o nosso Salvador. Nesse momento, a única coisa que nos importa é ouvirmos a Tua voz e o que o Senhor tem a nos dizer por meio da exposição da Tua palavra, a partir desse texto que acabamos de ler. Pedimos que seja assim, pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse é o primeiro relato nas Escrituras que fala sobre esse homem chamado André. Algumas informações nós temos de imediato sobre ele. A primeira delas é que ele é filho de um homem chamado Jonas, então ele é irmão de Pedro e pescador como ele. Jonas, você vai ver no verso 42, que fala filho de João, nada mais é do que uma variação do mesmo nome em outros lugares. Você vai ouvir Pedro, inclusive, sendo chamado de Simão Bar Jonas, que é uma expressão que indica a sua família de origem, ou seja, Simão Bar Jonas significa que ele era filho de Jonas ou de João, como a gente pode ver
a partir desse texto. Tanto André quanto Pedro, seu irmão, e é interessante notar que mesmo o evangelista João, quando menciona André, ele faz questão de dizer no verso 40 que esse André é irmão de Simão Pedro, para que você pudesse entender sobre quem é esse André que ele se propunha a falar, você automaticamente faz essa ligação com o seu irmão, que é um pouco mais famoso. Eles eram de Betsaida e eles moravam a essa altura em um lugar da Galileia chamado Cafarnaum. A essa altura do texto que nós acabamos de ler, André tinha se tornado um discípulo de João Batista, e nós falamos um pouco sobre João Batista na semana passada, que era alguém que pregava no deserto uma mensagem de arrependimento, que se vestia diferente, que se alimentava diferente. André tinha seguido João Batista e era um discípulo seu no deserto. Quando nós chegamos a essa narrativa do que está acontecendo aqui, tinha acabado de acontecer algo muito interessante na vida de João Batista, que era o seguinte: as pessoas foram até ele perguntarem se ele era de fato o Messias, o Cristo, o esperado, o ungido de Deus, aquele que haveria de vir. Ele nega isso por algumas vezes, e aí perguntam para ele: então quem você é? A gente precisa dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. E ele responde de forma categórica: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Esse texto é bem conhecido, se você conhece os evangelhos. E aí, no dia seguinte, vai acontecer o que nós acabamos de ler. E a primeira coisa, de forma muito simples, que a gente aprende olhando para esse homem chamado André, é sobre o seu desejo de se relacionar com Jesus. Ele ouve falar sobre Jesus, ele ouve uma declaração dada por João Batista, que até então era o seu guru, podemos dizer assim, e ele se interessa agora em se relacionar de forma pessoal e íntima com Jesus. João era um personagem interessante e que nos ensina muito no que diz respeito a essa fidelidade em detrimento da popularidade e da busca por protagonismo. João teve a grande oportunidade da sua vida de se destacar como sendo o Messias, o enviado por Deus, mas ele era fiel à missão que havia recebido, e isso tem muito a nos ensinar. Ele teve a chance de se definir como o Cristo, mas ele diz que é apenas o seu precursor, uma voz que clama no deserto. Capítulo 1, versos 19 a 28. E é muito interessante que logo em seguida, Jesus se apresenta, João batiza Jesus e o aponta como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse texto que nós acabamos de ler, vemos mais uma vez que João está novamente com 2 dos seus discípulos. O texto vai dizer isso no verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos e ele aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. A palavra novamente aqui nos indica que esses homens estavam presentes também nas ocasiões anteriores. Se eles estavam ali com João novamente indica uma repetição. Isso significa que eles estavam presentes na ocasião que tinha acabado de ser narrada. E quando eles ouvem sobre Jesus como sendo o verdadeiro Cordeiro de Deus, eles não pensam 2 vezes e eles o seguem de forma imediata. A partir de então, há um diálogo entre Jesus e esses 2 homens, entre os versos 37 e 39, e no verso 40, o escritor bíblico ele vai dizer o seguinte: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Um desses 2 homens era exatamente André. E a primeira coisa que ele nos ensina é exatamente essa: ele ouviu sobre Jesus. Mas para ele ouvir sobre Jesus não bastava. Ter um conhecimento teórico, ter um conhecimento de terceiros, abraçar uma percepção dos outros sobre quem é Jesus, para ele não era suficiente. Ele deseja se relacionar de modo pessoal. Ele parte em direção a Jesus querendo segui-lo, e é isso que ele faz. De imediato, você percebe que no verso 38, Jesus está vendo que eles estão o seguindo, e obviamente ele vira para trás e pergunta: o que vocês querem? Nada mais natural. Você está andando, 2 pessoas te seguindo, mesmo que fosse Jesus, ele olha para trás e ele: pô, calma aí, o que está acontecendo? O que vocês querem? E de imediato eles dão uma resposta muito interessante. Eles disseram Rabi, que significa mestre, e aí eles fazem uma pergunta sobre onde Jesus estava hospedado, mas é interessante perceber que no primeiro contato que eles têm com Jesus, eles já o reconhecem como um grande mestre.
E às vezes no primeiro contato que alguns têm com Jesus, por mais que não tenham um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, é fácil reconhecê-lo desse modo e dizer que ele é um mestre, alguém inteligente, alguém destacado, mas ele não é só isso. Eles não se contentaram com essa superficialidade de perceber o quanto Jesus era inteligente, mas eles quiseram se relacionar com ele, eles quiseram passar mais tempo com ele, eles perguntaram onde Jesus estava hospedado. Jesus diz para eles, olha, venham, vejam, e eles passam aquele dia inteiro ao lado dele. E o texto deixa claro que havia 2 homens ali, e um deles era André. O outro, muito provavelmente, era, a gente não sabe, a Bíblia não fala quem era, então a gente não sabe, não cabe a nós também ficarmos conjecturando sobre isso, mas é fato, olhando para esse texto, que André, ele se torna o primeiro discípulo de Jesus. Ele é alguém que nos ensina com a sua simplicidade, sem protagonismo. Ele é alguém que não era destacado nem entre os 12 mais próximos de Jesus. Mas a sua vida nos ensina, irmãos, que não basta nós ouvirmos sobre quem Jesus é. Isso nos ensina, por meio da sua vida, que compreender quem Jesus é, por meio do que os outros falam, não é suficiente para nos tornarmos seus seguidores, mas nós precisamos dessa busca por uma relação pessoal e íntima. E o que é muito interessante é que nós somos muito bons em justificativas e muitos tentam dar uma justificativa para não segui-lo, exatamente citando essa suposta falta de habilidades. As pessoas justificam o seu relapso e a sua negligência em uma vida de devoção a Deus, citando essa ausência de dons e talentos sobrenaturais, dizendo, eu não sei orar por horas, e às vezes a gente ouve pregações de pessoas dizendo, eu dobro o meu joelho para orar, e aí quando eu vou ver já é de manhã, e a gente fica meio frustrado e pensa assim, eu não consigo, eu não tenho esse tipo de dom, eu não sei orar desse jeito. Esse negócio de estudar a Bíblia, conhecer, isso é coisa para o pastor, líder do grupo pequeno, um cristão mais experiente, e André vem nos mostrar, por meio da sua vida simples, que nós não precisamos de habilidades sobrenaturais para nos relacionarmos com Jesus. Você não precisa. Você não precisa ser extraordinário. Você não precisa ser alguém destacado nos seus círculos de amizade para ser alguém que se relaciona com Jesus. O que você precisa? Estar interessado nisso e ser intencional nessa busca. É simples. Não preciso ter dons específicos para me relacionar com Jesus. Eu preciso querer, eu preciso ser intencional nessa busca. Outra coisa que nós aprendemos com ele é o seu conhecimento sobre Jesus, porque a partir do momento em que esse relacionamento começa a ser construído, André, ele percebe de imediato quem é Jesus. Ele teve uma percepção no primeiro momento dizendo, mestre. Logo em seguida, depois de passar apenas um dia com Jesus, olha o que vai dizer, a gente vai gastar algum tempo depois para falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria enfatizar com você o que André disse para o seu irmão no verso 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse, achamos o Messias, que significa o Cristo. Aquela espera de séculos do povo judeu, de que Deus enviaria o grande profeta, alguém que iria se manifestar, alguém que viria para libertar o povo de forma definitiva. Essa identidade de Jesus, essa missão de Jesus, que os líderes religiosos insistiram em não perceber e o levaram à cruz, inclusive, André consegue compreender isso em um dia de relacionamento. Um texto que nós falamos na semana passada é Pedro dizendo exatamente isso, que Jesus é o Cristo. Cristo é a mesma palavra grega para a palavra hebraica Messias, que significa ungido. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá, gente? Só deixar isso claro aqui. Talvez algumas pessoas pensem isso, e eu pensei isso durante muito tempo. Jesus Cristo, nome composto, bonito, né? Criativo. José e Maria pensaram no nome. Igual João Batista, que também não é nome, mas é Batista porque ele batizava. Te surpreendi agora, né? Maria Madalena, que era de um lugar chamado Madala, e por aí vai. Eu não sei se tem nome composto na Bíblia, deve ter, tem. Enfim, mas nesse caso não era. A percepção que faz Pedro ser elogiado por Jesus, dizendo, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Deus. Pedro tinha acabado de dizer, Jesus é o Cristo.
E o que André está falando para Pedro lá no começo? Achamos o Messias. Quando Pedro fala, tu és o Cristo. Se André fosse ressentido igual alguns de nós, ia falar, falei isso lá no começo. Primeira coisa que eu vi, carne e sangue não te revelaram. Claro que revelaram, fui eu que falei com ele. E aí poderia André ir para o Instagram postar em direta, né? Ah, quando Pedro responde, ele é elogiado. Eu falei isso lá no começo, hashtag desabafo, pronto, falei. Não é essa a postura dele, muito pelo contrário. Ele consegue ter uma percepção imediata sobre a identidade de Jesus. Às vezes nós valorizamos, irmãos, acontecimentos de Hollywood. Jesus aparecendo e dizendo, eu sou o Messias, e aí não tem como você não crer. Mas não é preciso um acontecimento assim, extraordinário do nosso ponto de vista, para te fazer reconhecer quem Jesus é, porque ele se revela de diversos modos. E no caso de André, compreender quem Jesus era pareceu uma consequência lógica e natural dessa sua busca por se relacionar com ele. É óbvio que é sempre um acontecimento sobrenatural, no sentido de que é o Espírito Santo quem nos convence e nos faz confessá-lo como Senhor. Mas acontecimentos sobrenaturais ocorrem também de formas simples. Eu não sei quanto a você, mas eu já disse aqui algumas vezes que alguns testemunhos, algumas biografias me assustam de tão extraordinários. Tem um autor aí que ficou muito conhecido com um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Não sei se você já leu. Se você já teve a oportunidade de ler, esqueça tudo que você leu, faz esse favor. Tenta, enfim. Se você não leu ainda, não leia. Enfim, coleciona álbum de figurinha da Copa do Mundo, você vai ganhar muito mais com isso. Mas em um dos momentos do seu livro, ele dizia que enquanto estava orando, que susto, achei que era ele me incomodando, que enquanto ele estava orando, calma aí, Benny, em alguns momentos, ele sentiu o Espírito Santo falar com ele assim, Benny, por favor, não vá. E eu lia, eu falava, né, eu nunca vou ser um Benny não tem condição nenhuma. Alguns testemunhos e biografias me assustam e me deixam me sentindo assim um cristão de 8ª categoria, porque eu não consigo me ver nesse tipo de situação. Coisas extraordinárias demais. Mas a palavra de Deus me lembra, inclusive por meio da vida de André, que Deus também e normalmente se revela por meios que nos parecem absolutamente naturais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, tem um profeta chamado Elias. Ele tinha enfrentado 450 profetas de Baal, ele tinha enfrentado 400 profetas de Aserá, que eram divindades pagãs. Elias tinha zombado deles, Elias tinha desafiado esses homens e tinha visto o Senhor fazer descer fogo dos céus. E agora Elias está em uma caverna com medo de uma mulher. Um homem sábio. Realmente a gente tem que... E Deus diz para ele esperar em um determinado monte, porque a presença do Senhor iria passar. E Elias está lá no monte. De repente vem um vento fortíssimo, abala todas as estruturas. Cassiane cantando. E Elias olha assim, e o Senhor ainda não estava lá e não tinha se manifestado. Vem um terremoto. Vai acontecer aqui, galera do fogo já lembrou, né? Vem um terremoto e nada, Deus ainda não havia se manifestado. Vem um fogo, 500 graus de puro fogo santo e poder e absolutamente nada. E o texto vai dizer que Deus se revela a Elias por meio de uma brisa suave. Nós também, irmãos, somos condicionados a esperar Deus somente de modo sobrenatural e nos grandes eventos. Mas Ele se revela por muitas vezes na brisa leve que a gente teima em não querer reconhecer. Nós gostamos do espetáculo. Jesus é desafiado ao espetáculo na sua tentação. Se joga daqui, os anjos vão te segurar, olha o espetáculo. Nós gostamos do espetáculo. A história de Elias, por exemplo, não dá uma música legal, falar de uma brisa. Qual a música que fizeram? Elias orou. O pessoal está se revelando. Fogo desceu, dá aquela sacudida.
Já viram? Desenrola, bate, joga de ladinho. Começou ali. Mas Deus se revela de formas absolutamente naturais. O mesmo Jesus que se revelou a Pedro perto do fim do seu ministério e reconhece publicamente essa revelação dada pelo próprio Deus, num diálogo que nós nos lembramos dele até hoje, de vida e interpretações do cristianismo até hoje. Esse mesmo Deus é o Deus que se revela a André de modo quase que imperceptível para muitos de nós. E essa mesma verdade sobre quem Jesus é, irmãos, nós não precisamos de eventos miraculosos e sobrenaturais, porque o Evangelho é capaz de nos revelar exatamente a mesma coisa. A velha boa notícia de que o mundo foi criado perfeito e sofreu caos e desordem por causa do pecado, dos pecados dos nossos primeiros pais. E o relacionamento de toda a humanidade com Deus foi rompido. Relacionamento representado por Adão e Eva, e não havia nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa relação. Nada. Boas obras, religião, absolutamente nada. Diante dessa incapacidade, então, Deus envia Jesus, que vive uma vida perfeita, cumprindo a lei em sua totalidade. Ele morre em uma cruz, assumindo a condenação daqueles que creem nele. Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito, e ele promete que um dia voltará para levar consigo aqueles que depositam a sua confiança nele. Essa mensagem do Evangelho é o que nos revela quem Deus é. Ainda que eu não tenha experimentado eventos miraculosos e sobrenaturais, eu não preciso disso para compreender a identidade de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo abra os meus olhos e me convença da realidade de que eu sou pecador, estou destinado à ira de Deus. Se não fosse por Cristo, eu estaria eternamente distante de Deus, mas se eu creio em Jesus como meu substituto, isso me basta, e a missão de Jesus é revelada na minha própria existência, e isso muda todos os aspectos da minha vida. O Evangelho não é uma realidade que eu ouço domingo e vivo os outros dias como se ele não existisse, muito pelo contrário. É uma forma pela qual eu enxergo todas as coisas da minha vida, em termos práticos. Nessa busca que temos por protagonismo, o que compreender a mensagem do Evangelho significa para mim? Entender o Evangelho significa que para você, enquanto cristão, você não precisa ser um ponto fora da curva. Não carregue esse peso de ser um destaque em absolutamente tudo que você faz. Não é um convite também à acomodação. Mas o que eu estou querendo dizer é que a sua identidade não está fundamentada na tua produção, ou na tua capacidade intelectual, ou em qualquer outra coisa. Pode ser que você tenha crescido sendo cobrado a vida inteira, até por tua família. Pode ser que você tenha crescido em um ambiente de comparação, onde você deveria se destacar, ser o melhor, ser igual ao seu irmão, seu primo, quem quer que seja, a fim de que você fosse premiado pelo teu desempenho, ou até mesmo para ter a atenção de alguém. O Evangelho nos liberta, irmãos, em termos muito práticos, dessa tirania do desempenho, porque enquanto cristão eu entendo que eu não necessito disso, porque o amor de Deus por mim não está baseado no meu desempenho, no meu padrão de conduta, na minha moralidade, em quem eu vou votar em outubro, mas o amor de Deus por mim está condicionado tão única e necessariamente na pessoa de Jesus Cristo. Você não precisa ser extraordinário. Você não precisa ser uma pessoa de destaque. Você não precisa ser o melhor entre os seus pares. Você precisa conhecer Jesus, porque Ele te basta, Ele é suficiente. A vida de André nos lembra isso, nos mostra isso. E pode ser que você diga assim: mas eu já conheço esse Jesus. Como é que eu demonstro isso? Qual a consequência natural disso? E aí a gente aprende com ele também, sobre o desejo de fazer Jesus conhecido. Não basta conhecê-lo, se você o conhece, naturalmente vai brotar em você um desejo de fazê-lo conhecido. A primeira atitude que André fez ao perceber quem é Jesus foi o quê? Contar a outros. A primeira pessoa que ele encontra foi Simão, seu irmão. E ele diz para Simão: achamos o Messias. O verso 42 vai nos mostrar Jesus chamando Pedro, afirmando quem ele era, quem se tornaria, mas o verso 42 começa com uma frase que é maravilhosa, e se a gente não toma cuidado, ela passa despercebida. Essa frase resume, em certo sentido, o ministério de André, e o verso 42 começa dizendo: e o levou a Jesus. É simples.
O ministério de André é um ministério marcado, não por grandes discursos, não por grandes milagres, mas é um ministério marcado por levar pessoas até Jesus. Em João, no capítulo 6, nós vemos uma multidão com fome, depois de ouvir Jesus por um dia inteiro. E aí Jesus pergunta para um dos discípulos que era ali da região, um homem chamado Filipe, onde eles comprariam pão para todo esse povo. E Filipe era um homem bom de cálculo, porque ele já responde dizendo quantas pessoas tinha ali, quanto seria necessário para alimentá-los, quanto de dinheiro eles gastariam. Um homem bom de cálculo, preocupado com o que acontecia ao redor, mas não estava tão interessado assim, ou não sabia muito sobre as pessoas. Até que no meio dessa conversa, se apresenta um outro discípulo. Quem era? Todo mundo tem medo, né? Vocês acham que eu vou falar Neymar? Claro que era André, pô. A gente está falando sobre André desde o começo. João capítulo 6, no verso 8, vai nos dizer exatamente que foi André. E André se apresenta para Jesus e fala o seguinte: olha, tem um rapaz ali com 5 pães de cevada e 2 peixes. Um rapaz pobre. O que nos indica isso é olhar para o pão de cevada. Normalmente as pessoas com mais posses consumiam pães de trigo. E quando a gente fala sobre um produto que pode ser de cevada ou trigo, dificilmente vocês estão pensando em pão, mas era o que estava acontecendo ali naquele exato momento. O único discípulo que se manifesta para levar o rapaz até Jesus e nos indica que, no mínimo, ele já tinha conversado com esse rapaz. Como é que André sabia que ele tinha pães e peixes? Com certeza, isso aí a gente pode dar toda a certeza, que os pães e peixes não estavam à mostra. O garoto não ia dar esse mole. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas com fome, uma multidão faminta, e ele andando ali, dando mole com pão e peixe na mão. Você que já se escondeu no banheiro para comer iogurte, porque o quintal estava cheio de primos, você sabe exatamente sobre o que eu estou falando nesse momento. André já havia conversado, ele era um homem interessado nas pessoas, e a única coisa que ele faz é levar o menino até Jesus e falar: olha, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixes. Não teve nenhuma habilidade extraordinária. André não teve uma revelação de olhar para o menino e falar: nada disso. Ele simplesmente, de um modo muito natural, simples, comum, ordinário, no sentido de comum. Esquece, com o Padre Washington. Ordinário no sentido de comum, ele apresenta o menino para Jesus e diz: Senhor, tem um rapaz aqui, 5 pães, 2 peixes, está aqui. Ele não tinha habilidades extraordinárias, mas ele confiava naquele que é extraordinário, que é o próprio Jesus. Por conhecer a Jesus, André o apresenta ao rapaz e ele mostra que a solução poderia estar ali, e a partir desse simples ato, Jesus faz um milagre sobre o qual nós falamos até hoje, e nos lembramos da multiplicação, e filmes são feitos, séries são feitas, mas a gente talvez não pare para pensar que isso aconteceu por causa de um homem comum, simples, normal, que falou assim: tem um rapaz aqui, vê o que o Senhor pode fazer a partir disso. Irmãos, nós aprendemos aqui que há pessoas com dons diferentes, e todas elas são usadas para a edificação do corpo de Cristo. André nos sugere ser uma pessoa daquela de bastidores, que não está nos holofotes, mas está sempre atento às pessoas para que possa servi-las. E a história da igreja cristã é marcada por gente assim também. Pode ser que você tenha algumas frustrações na sua caminhada, porque você sempre quis ser o Pedro, o protagonista, e você não se vê com habilidades para isso. A história de André me lembra que eu não preciso de habilidades extraordinárias, eu preciso conhecer Jesus, confiar neles e levar pessoas até Jesus. Nenhuma história é composta apenas por protagonistas. Se nós nos admiramos com o ministério de Pedro, no quanto aquele homem foi importante, nós devemos nos lembrar que foi André quem o levou até Jesus. Alguém que conhece Jesus de fato é naturalmente impulsionado pelo desejo de fazer Jesus conhecido. Se você se diz cristão, mas não tem prazer de levar pessoas até Jesus, alguma coisa está muito errada na sua caminhada cristã. Spurgeon tem uma frase que a gente fala sempre e que é muito interessante, que ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque naturalmente nós compartilhamos aquilo que nós gostamos. Falamos com muita facilidade da série que nós estamos assistindo. Falamos de forma muito natural sobre a nova dieta do momento. Falamos de forma natural sobre as figurinhas que colecionamos. Aliás, se você trouxe, não precisa mais, já completei o álbum. Falamos com naturalidade
do nosso time de futebol, não quero falar muito sobre isso, mas enfim, falamos com naturalidade sobre coisas que nos agradam. Tem gente que fala com naturalidade de crossfit, que é um negócio que não dá para entender muito bem, mas a pessoa fala porque ela gosta. É importante para ela. Nós falamos com muita naturalidade do nosso candidato. Nós falamos com naturalidade dos investimentos que fazemos, encorajamos as pessoas, usados às vezes pelo diabo. Pega o empréstimo, bota lá 10% ao mês, é garantido. Você já deve ter ouvido falar nessa história por aí, porque nós compartilhamos com naturalidade sobre as coisas que são importantes para nós. Se para você que se diz cristão, falar sobre Jesus e trazer pessoas até Ele não é algo natural, ou você não conhece Jesus, ou Jesus não é uma prioridade para você, e eu não sei sinceramente qual dos dois casos é pior. André não tinha nada de extraordinário, mas o seu ministério é marcado por levar pessoas até Jesus. Em João, no capítulo 12, na festa da Páscoa, havia alguns gregos que queriam ver Jesus. Eles procuraram Filipe, muito provavelmente, porque era o único dos discípulos com o nome grego, e eles disseram para Filipe: nós queremos ver Jesus. Filipe não vai direto até Jesus, mas ele procura outro discípulo, e esse outro discípulo vai com ele dizer isso a Jesus. Quem era esse homem? André, mais uma vez. Alguém que os próprios discípulos, os seus pares, sabiam que ele conhecia Jesus e que ele era especialista em levar pessoas até ele. A essa altura você já deve ter entendido onde eu quero chegar. Que você pode ser como André. Pode ser que você não se veja como alguém que tenha muitos talentos. Pode ser que você já tenha se perguntado na sua caminhada algumas vezes se Deus pode usar uma pessoa igual a você. Que você não é o maior estudioso da Bíblia ou alguém com muita facilidade de compreensão, porque você não tem uma voz fantástica para cantar, ou não consegue tocar um instrumento musical, ou talvez não consiga cantar e bater palma ao mesmo tempo, que é caso de alguns. Você tem problemas e dificuldades para falar em público, você não se vê como sendo muito importante. Você pode não ter sido vocacionado para exercer liderança, você não tem habilidades de oratória, conhecimentos extraordinários em nenhuma área. E talvez você esperasse que eu dissesse assim: Deus vai mudar isso e você vai sair daqui protagonista da sua própria história hoje, mas eu não tenho essa coragem nem essa pretensão. Mas eu posso te afirmar, olhando para a história de André, que mesmo que você se enquadre nessas qualificações que eu acabei de dizer, mesmo que você não tenha nenhuma dessas habilidades ou características, ainda assim, você pode ser extremamente útil no reino de Deus. De modo muito simples, nenhum de nós precisa de habilidades extraordinárias para levarmos pessoas até Jesus. O que te falta para isso? Qual habilidade extraordinária é necessária? Nenhuma. Mas essa é uma consequência natural de quem conhece Jesus a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E isso está disponível para qualquer um de nós. No fim das contas, irmãos, a ideia da pregação não é para te incentivar, em última instância, a ser como Pedro ou como André. A grande ideia é que, independente de como você seja, independente das tuas habilidades, você também foi chamado para levar pessoas até Jesus confiando nele. O valor de André não estava nele mesmo, não estava no que ele fazia, não estava nos seus dons, não estava na sua capacidade, nas suas habilidades. O valor de André estava em conhecer Jesus, reconhecê-lo como sendo o Cristo enviado por Deus e, como consequência disso, levar pessoas até ele. Nesse sentido, todos nós podemos ser exatamente como esse homem. E é isso que eu queria te desafiar a pensar. Ao invés de gastar a vida se sentindo frustrado por não ter as tais habilidades que as pessoas dizem serem fundamentais para que você sirva no reino de Deus, passe a vida grato a Deus, por Deus usar gente tão imperfeita e incapacitada como você e eu, como André, que por meio da sua vida simples, sem habilidades incríveis, ainda assim tem muito a nos ensinar, de modo muito simples, levar pessoas até Jesus.